Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venho descobrir comigo um pouco mais sobre as modalidades de inverno. Ora, no episódio de hoje deixamos as pistas de gelo e voltamos à neve. Vamos falar com o Zé Cabeça, que regressou recentemente dos Jogos Olímpicos de Milão Cortina 2026 e foi a sua segunda presença depois de ter feito história em Pequim em 2022. Vamos ver aqui um bocadinho como é que foi a sua participação, os desafios desta época e o que é que se segue aqui no cross-country do Nacional. E acho que sem mais demoras, obrigado Zé e obrigado por estares aqui e Obrigado, eu, João, parabéns. pelo convite. Pois. Olha, uma coisa, eu sei que tu estás com uma sensação meio agridoce, talvez, da tua participação nestes jogos, mas dizer-te uma coisa. Olha, primeiro cumpriste com o desejo de ser porta-estandarte. Portanto, Exato, conta isso lá foi como é que isso positivo. foi. Desta vez nem houve discussão, tinhas que ser tu e Não, acabou. isso foi algo que me deixou muito feliz. E posso dizer que quando recebi a notícia até veio uma lágrima ao olho, ahm, porque eu nos últimos jogos claro que gostaria de ter sido porta-estandarte, não fui, mas as bandeiras ficaram bem entregues. Mas este ano fiquei muito feliz quando recebi a notícia. Ahm, É sempre algo tão especial representar o país e ainda mais ser a pessoa que leva a bandeira quer na cerimónia de abertura, quer na cerimónia de fecho dos Jogos Olímpicos. Acho que é algo que só acontece para um grupo muito pequeno de atletas que representam o nosso país. Por isso, como é óbvio, não podia estar mais orgulhoso de ter podido ter essa experiência. E posso dizer que foi uma experiência incrível, especialmente na cerimónia de abertura. Foi uma experiência que demorou 10 segundos e que para mim o resto foram 2 horas à espera para poder passar, mas aqueles 10 segundos valeram a pena e tudo o que veio depois disso foi muito positivo, deu bastante atenção, e eu fiquei bastante orgulhoso de poder ser eu o porta-estandarte. Porque tu estavas sozinho em Livigno, não é? Não, eu estava sozinho em Predazzo. Para dar isso. Porque aquilo foi a primeira vez que houve uma cerimónia distribuída, como eles lhe chamaram, não é? A cerimónia de Exato. abertura. A malta no Estádio Olímpico em Milão, depois uma série de gente em Cortina e tu estavas ali um bocadinho. Não estavas sozinho, Eu, sozinho, eu mas acho que havia quatro cerimónias de abertura ou cinco. Ahm, eu não sou um grande fã de tal, porque é um, na minha opinião, não dá o mesmo nível de experiência a todos os atletas, porque, como é óbvio, eu, especialmente tendo a experiência em Beijing, que todos os atletas estavam no mesmo local, foi muito superior a esta experiência desta vez. Um, mas pronto, derivado da dificuldade que foi meterem as provas em locais juntos uns dos outros, foi a única possibilidade para, para mostrar a toda a gente na televisão. Mas a experiência dos atletas que estiveram em Milão e de outros atletas que estiveram noutras vilas olímpicas foi totalmente distinta. é diferente, não é? Mas claro que é sempre uma experiência. E é uma experiência positiva, mas podia ser melhor e eu espero que eles melhorem para os próximos jogos em França. Bem, uma coisa é certa, tinhas meia nação à espera de te ver lá com a bandeira, quer seja sozinho ou acompanhado. Eu, pelo menos, estava a ver a cerimónia à espera que aparecesse a nossa equipa e foi muito giro ver. Tanto um bocadinho distribuídos por todo lado. Infelizmente não tínhamos ninguém em Milão, foi perto. Tivemos Pois, quase. exato. Se a Jéssica se tem qualificado, olha, era uma das pessoas que tinha estado em Milão. É assim. Exatamente.
Ahm, Teria se sido a ca- que tinha aproveitado mais. Dizes tu, não é? Se calhar. Tenho a certeza que, porque em termos das vilas olímpicas, a discrepância era grande. Por exemplo, em Livigno, eles tinham uma vila olímpica incrível, mas era um hotel. Mas tu Era a chegaste a vila visitar as olímpica. outras aldeias? Não, não, não. Era totalmente impossível, porque estamos a falar de viagens de 3 4 horas, ahm, e, e que depois nós não tínhamos a possibilidade de dormir nesses sítios. Portanto, teríamos de ir 4 horas para um lado, E voltar. visitar e 4 horas para o outro. Era totalmente impossível. Pois, ainda para mais, com provas no meio, não convém Exato, sim. andar a Não, inventar. não, não havia possibilidade nenhuma. Bem, falando de provas, e depois já falamos da cerimónia de fecho, que essa também deve ter sido completamente diferente da experiência, não é? Mas Foi. já lá chegamos. Provas, tu tiveste duas, portanto, tiveste a qualificação para o sprint e depois dos 10 km. Fala um bocadinho disso. Emoções Ah, completamente diferentes em cada uma delas. sim, quem me conhece sabe que eu vim do triatlo, de provas muito mais longas do que as que tenho realizado em Jogos Olímpicos e Mundiais. Para mim é muito difícil conseguir alterar o meu corpo de forma a ser competitivo em provas tão curtas. Um, Ainda por cima desta vez, nestes Jogos Olímpicos, eles diminuíram a distância de 15 quilómetros para 10 e estamos a falar de uma prova que demorou 20 minutos para o primeiro classificado. Eu costumava fazer provas de 3 horas e 40. Não é propriamente o mesmo tipo de esforço físico. Não tem nada a ver. Um, e pronto, fui o primeiro português de sempre a competir no sprint. Um, e o resultado, na minha opinião, embora todas as dificuldades que eu tive, que já vamos falar depois, que vem desde o início da época, um, eu acho que o meu resultado foi bastante positivo. Consegui bater o meu número de começo, o meu número do BIB. Por isso fiquei feliz e achei que estava em boa forma para poder um, representar da melhor forma nos 10 km, que é uma prova que, mesmo sendo muito rápida, se adequa muito mais às minhas capacidades. Infelizmente, uh, quando se tenta ser bom, temos de arriscar. Não há possibilidade de um, ir devagarinho nas descidas ou travar para as curvas para ter a certeza que não se cai. Um, e pronto, eu tomei a decisão de, se é para tentar ser o melhor que consigo, tenho de fazer isto como os melhores fazem, que é eles vão para a curva, se der, dá, se não der, não deu. E foi isso que eu fiz, infelizmente, com uma queda a cerca de 57 km hora, com o peito ao chão, o que, como é óbvio, causou bastantes dificuldades em termos respiratórios, um, e que, claro, acontecendo aos 2 km, tornou os outros 8 km bastante penosos e difíceis. Um, mas eu tomei a decisão de terminar porque eu odeio desistir. É totalmente contra a minha forma de ver as coisas. Um, mas claro que não podia fazer milagres. E eu dei tudo o que tinha. Infelizmente, as notícias que vieram para fora foi que aquele foi o melhor resultado que eu conseguiria ter. Porque se esqueceram de dizer que eu tinha caído aos 2 quilómetros, Pois, mas olha, pronto. eu estava a seguir a tua prova em direto e eu estava a ver os tempos e assim, epá, mas o que é que aconteceu aqui entre o segundo o segundo quilómetro e depois o Sim, outro ponto de o outro medição a seguir? parcial. E assim, epá, isto é um tempo que não é normal. Mas pronto, também não havia essa informação que tu tinhas Pois, caído, só esse é o muito mais maior tarde. problema. Porque nós, é uma coisa um pouco estranha, na minha opinião. Não havia um jornalista português no, nos Jogos Olímpicos.
Sei que agora temos um nos Paralímpicos. Oh, esperemos que faça melhor trabalho do que os supostos que iam estar nos Olímpicos, porque é assim, ah, eu fiz duas provas, eu não houve uma pessoa a entrevistar-me nas duas provas. E eu, é assim, eu não estou à busca de atenção, não, quem me conhece sabe que eu não quero mesmo saber. Ahm, mas acho que é um pouco mau porque não dá o poder aos atletas, quer a mim, quer aos outros, de realmente explicarem o que acontece. Porque uma coisa é estar uma pessoa a falar na televisão que não te conhece, e que parte do princípio que a nossa realidade, de sermos portugueses, não somos bons em desportos de inverno. E não é um bocadinho triste que não se dê ao trabalho para realmente entender o, o trabalho que está por trás. Que é assim, eles não sei se acham que eu nasci na Noruega, mas Évora é bastante longe da Noruega, portanto, Sim, ah, essa história de como é que tu começas já é uma história que acho que correu aí o mundo. exato, exato. Mas mesmo assim, infelizmente os comentadores não parece que não tiveram acesso a tal. Bem, o podcast estava livre para quem quisesse ouvir. Ainda não É, podiam exato, ver nessa altura, mas podiam ouvir, exatamente, portanto. exatamente. E a história é pública para quem quiser consultar. Acho que é sempre. Eu digo que é um dos episódios que eu acho que é mais giro, porque pá, é uma história um bocado recambulesca, mas que é muito gira de se ouvir. O, se calhar, pá, eu estive a ver, lá está, estive a ver a tua prova, depois eu notei, houve uma certa recuperação até ao final e só depois é que vem a notícia que tu tinhas caído e que tinhas sido hospitalizado. Não hospitalizado, não tanto, mas depois tiveste que ir parar ao Não, mas hospital. eles queriam que eu ficasse passasse a noite no hospital. Ahm, tive sorte de ter o médico da República Checa, a equipa que eu tenho sido acompanhado durante ahm, este último ano, e que tenho o prazer de treinar juntamente com eles. E eles terem um médico que estava na Vila Olímpica, e isso deu uma possibilidade de ir para a Vila Olímpica, porque senão eu teria de ter de ficar no hospital a passar a noite, porque eu tinha um pequeno derrame na zona pélvica, devido ao impacto, e eles estavam com um bocadinho de medo de me deixar ir embora. Ahm, mas, mas claro Parecia que. uma queda grave, né? Pois, exato. Bah, no momento, a única coisa A que se pensa é adrenalina. tentar continuar, não é? Embora eu tenha estado cerca de 20 segundos no chão a tentar conseguir recuperar o meu fôlego, porque o impacto foi tão forte que eu não conseguia respirar. Ahm, mas pronto, depois disso foi totalmente na adrenalina e tentar terminar o mais rápido possível. Acho que resta-me perguntar-te o. Bem, lá está. Acho que não há comparação possível entre Pequim e aqui Cortina em termos da prova. Uma Eu prova acho que mesmo em completamente diferente. percentagem, mesmo assim, ainda é melhor do que Pequim. Uh, mas como é óbvio, é muito longe do que qualquer objetivo que eu tivesse. Certo. Eu fiz provas este ano em que fiquei a 3 minutos do primeiro classificado em taças suecas, onde os melhores atletas estão a competir. Não posso pensar que 6 minutos e alguns segundos seja o máximo que eu consigo fazer. Não é, de Sim, longe. Um, estava-se a ver ali mesmo os tempos dos atletas que ficaram imediatamente à tua frente. Nós, para quem conhece a tua performance, tinha noção que aqueles atletas não eram do mesmo calibre, não estavam a competir pelas mesmas coisas. Eu Pelo assumi menos que tivesse algumas acontecido pessoas alguma tinham coisa. noção. Pá, Eu tudo acho que como os tudo, né? comentadores não tinham, mas pronto, isso já é outra conversa. Houve quem ficasse, quem achasse estranho. Bem, falamos de ambientes e de coisas que se podem. Lá está, terminaste as tuas provas, depois ficaste ainda um bocadinho ali em Itália, chegaste a ir à cerimónia de fecho, foste a única Fecho, pessoa, foste a exato. único português presente. Como é que isso foi?
Quer dizer que foi um ambiente completamente diferente em Verona, né? Sim, foi muito melhor em termos de ambiente do que foi a cerimónia de abertura. Pois tudo foi no mesmo sítio. Todos os atletas estavam no mesmo sítio. E isso, claro que logo aí aumenta bastante a experiência, e poder estar com os atletas, falar, cria-se amizades, o que é muito melhor do que estar num sítio onde há muito menos gente do que o normal. Um, e eu gostei bastante. Acho que foi uma cerimónia de fecho bastante diferente do que eu estava à espera. Mas acho que foi bastante interessante e eu adorei a experiência de poder estar lá e poder estar a representar Portugal. Uh, e até tenho uma foto que foi a foto que o Comitê Olímpico meteu, que sou eu de costas e é o Clebo, que é o melhor esquiador de todos os tempos de ski de fundo, e inclusive foi o atleta que venceu 6 medalhas de ouro em 6 possíveis nestes Jogos Olímpicos. Uh, É Portanto, um tenho uma alien. foto em conjunto com ele, em que ele vai para um lado e eu vou para o outro. Portanto, pode ser que a gente se cruze mais à frente neste projeto. Acho que ainda has de frontá-lo uma série de vezes mais, ou Espero pelo que menos sim. assim todos esperamos. Pá, vamos ver. Quem sabe um dia ele ainda não se cruzou num pódio qualquer. Certamente. Exato, exato. Eu espero que sim. Eu vou trabalhar para tal. O, se calhar perguntar-te também. Epá, foi um bocadinho mais do que 2 segundos dessa vez ali a desfilar, não é? Portanto, Foi bastante mais tempo e foi. Eu não diria que não foi em nada comparado com Beijing, mas com Pequim, mas foi uma experiência muito superior à cerimónia de abertura, porque na cerimónia de abertura, literalmente, nós andámos 20 metros e foi isso. lá está. E depois, como eras o único Exato. esquiador de fundo que lá havia, acabou por não haver aquelas dinâmicas que outras equipas tiveram. Exatamente, exatamente. Mas isso eu acho que, eh, a não ser que façam tudo no mesmo sítio, Portugal nunca vai ter atletas suficientes para fazer dinâmicas dessas. Porque eu acho que não há nenhum, especialmente se eles continuarem a fazer vilas olímpicas diferentes, vai ser muito difícil a gente ter 5 atletas na mesma vila olímpica, porque isso seria absolutamente incrível. Eu espero que aconteça no futuro, mas não vejo isso a acontecer num futuro próximo. Se calhar, para fecharmos aqui um bocadinho esta conversa olímpica, melhor momento e a coisa que te fica na memória aqui de Cortina e Milão. Ou melhor, no teu caso, nem um nem outro. Claro que ser o porta-estandarte foi, sem dúvida, o momento com mais importância. Ah, mas claro que vou guardar com carinho o estar nos treinos, junto com todos os melhores atletas do mundo, ser parte dos mesmos, porque ahm, neste momento nos treinos eu consigo ser bom o suficiente e demonstrar um nível técnico bastante elevado que me põe ao mesmo nível de muitos atletas que nasceram a fazer ski. E pronto, vou guardar isso e vou tornar isso uma motivação para nos próximos Jogos Olímpicos realmente fazer isso, mas nas provas e não nos treinos, porque nos treinos ninguém vê. Ainda tens muitos campeonatos, taças do mundo aí pela frente. Tem Se calma, os tudo Jogos correr bem, Olímpicos é sim. só daqui a 4 anos. Não faz mal, a gente tem tempo. E eu preciso desse tempo, porque Roma e Pavia se fizeram num dia e ahm, eu tive 4 anos a trabalhar para aquele momento, não correu bem, mas é como eu digo, acho que ah, fazer lugar 99 nestes Jogos Olímpicos e para muita gente ser um pior resultado do que foi nos últimos Jogos, acho que ainda é melhor para um dia quando eu tiver um filme sobre a minha história, e passar de 99 para a medalha. José,
Tu gostas de dizer estas coisas assim. Olha, fica Eu- gravado. Fica não faz gravado. mal, não faz mal. Eu não tenho medo nenhum de dizer os meus objetivos, porque eu trabalho para eles porque acredito. Porque se eu não acreditasse, eu nunca tinha. Literalmente, se eu não acreditasse, ia esquiar como normalmente uma pessoa que não tem neve esquiaria, que era mal. E eu não esquio mal, de modo algum. Uh, e como em todos os desportos, nós temos de aprender, treinar, começar a competir e depois ganhar. Portanto, eu estou na parte do aprender. O aprender demora muitos anos. Um, Normalmente, quando as crianças começam, quer a nadar, quer a correr, quer a jogar futebol aos 4 5 anos, normalmente aos 8 não são atletas olímpicos. Por isso, acho que pelo menos deu-me lá tempo até eu ter 14 ou 15 anos de experiência, como se fosse uma criança. Hás de lá chegar. Hás de lá chegar. Se não, vais pelo menos fazer parte da. Eu gosto de uma coisa que eu costumo dizer é nós temos que pensar que Portugal, nestas questões dos desportos de inverno, temos alguma história, sim, mas é um bocadinho como se estivéssemos ainda no início da nossa caminhada. Portanto, o trabalho que vocês, atletas, têm E não há é entendimento ainda. pioneiros. O que nós estamos a fazer, é assim, as pessoas acham que é fácil. Não é. Tipo, eu tive de mudar de país para tal. Ah, não é como fazer um desporto de verão em que se pode treinar em qualquer parte do país. Claro que há desportos que são mais difíceis, como é óbvio, não se pode fazer surf em Évora, mas é possível fazer surf em Portugal. Eu não estou a dizer que é mais fácil fazer esses desportos, não é. Mas as condições para desenvolver esses desportos e a quantidade de anos que houve no desenvolvimento dos mesmos são muito superiores do que há nos desportos de inverno. Um, e mesmo em termos do entendimento por parte dos órgãos de desporto português, o entendimento não é o mesmo. Um, e eu entendo porque nós não temos resultados para tal. Um, e infelizmente não tivemos os nossos atletas de patinagem nestes Jogos Olímpicos, que eu acho que traria um pouco mais de atenção. Um, e é como tal, é assim, para fazer esse ski de fundo, é literalmente é necessário sair do país. Não é possível chegar a um nível elevado, ou que sequer ao meu nível, a viver em Portugal. Não é. Fazer patinagem já é mais acessível, porque realmente nós temos uma história como ahm, na patinagem de rodas, e isso já tem uma base, e é por isso que eles estão a ser tão bons tão rápido, porque é algo que é muito idêntico. A mesma coisa com o curling é possível fazer em Portugal. Ou não é possível fazer, mas é possível fazer porque é algo indoor. Mais ou menos. Sim, mas tudo o que nós consigamos criar instalações para tal é muito mais acessível de desenvolver. Sim, sim. Ok, nós temos uma das melhores equipas do mundo de hóquei de patins. Esses atletas aprendem a andar em patins no gelo, só precisam de alguém que os ensine. E eles vão ser tão bons ou melhores quando chegam a essas competições. Mas para algo como ski alpino, nós temos o quê? Um mês em que é possível esquiar em Portugal, e já estou a exagerar. É complicado. Quer ski alpino, quer snowboard, é muito complicado, não é fácil. Desportos que necessitam neve, é muito, muito difícil realmente atingir um nível elevado uh, sem o apoio necessário. Eu acredito que Portugal e a Federação neste momento está a fazer um trabalho excelente com as camadas jovens e no desenvolvimento da patinagem de velocidade. E eu acho que a patinagem de velocidade vai abrir portas para os outros desportos. Porque nós vamos conseguir resultados muito mais rápidos do que se eles investissem em mim. Porque eu vou chegar lá, mas é por causa do meu esforço e vai demorar anos.
Uh, a única forma para conseguirmos chegar ao lugar mais alto do pódio, sem ser num desporto que seja possível fazer indoor, ou seja, que seja possível criar instalações em Portugal, é ir buscar atletas que são luso-descendentes. Não é possível, não vai nascer um José Cabeça que aprenda a esquiar aos 5 anos. A não ser que um dia eu tenha um filho e ele começa a esquiar desde pequenino. Já Pronto, lá aí é íamos, Zé. possível. Mas falta, Eu ia falta 20 anos perguntar-te para isso isso. acontecer, para ele realmente ser bom. Portanto, Eu ia te perguntar se ias começar aí a dinastia dos cabeças no cross country. Talvez é um dia. possível, é possível. Não sei, os meus filhos vão de fazer o que quiserem, o que gostarem de fazer. Eu não vou ter qualquer tipo Se de. calhar faço-te uma última questão assim. Falaste aí um bocadinho do apoio nacional. Sentiste que tiveste mais carinho do público nesta segunda participação? Ou sentiste um bocadinho isso? Sim, tive bastante apoio. Eu não posso mentir, eu nos últimos jogos recebi bastantes mensagens de pessoas a, a baixar o que eu tinha feito. Nestes jogos eu não recebi nada. Eu não sei se foi porque eu não vi, mas é assim, recebi muitas pessoas a apoiar, quer de Portugal, quer de lusodescendentes que estão noutros países. E eu tenho pena, sinceramente, é algo que me deixa triste eu não ter realmente conseguido o resultado que eu ambicionava, porque teria trazido um pouco mais de interesse. Infelizmente, o meu interesse terminou ali, porque, como português, como bom português, nós só apoiamos até haver uma medalha ou, se não- ou até ao dia da prova, se não houver a seguir, acabou. Ah, e isso é normal. Se o Ronaldo não. Tem pessoas a dizer que ele não presta, quem sou eu para dizer que tem a dizer que eu sou bom? Eu não sou nada perto disso. Por isso, mas é um pouco por aí, mas eu tive bastante apoio e fiquei bastante feliz e espero ter demonstrado o carinho que me deram. Um, e acho que foi melhor que os Jogos Olímpicos passados. Bem, vamos falar de outras coisas e do resto da época, porque a tua época ainda não acabou. Está quase terminada, mas sim, ainda vou realizar mais uma prova, com os seus campeonatos nacionais da República Checa. Uh, Simplesmente porque eu quero estar presente, porque tendo a conexão, com a equipa deles, acho que é algo positivo e que é algo que ajuda a poder estar cada vez mais dentro da equipa. Um, Mas, mas sim, infelizmente depois dos Jogos Olímpicos eu fiquei bastante doente. Ah, eu como estive bastante tempo em Na tua bolha. quarentena, digamos assim, exato, bolha, porque eu não vi a minha família, nem a minha namorada, nem os meus amigos desde outubro. E eu depois dos Jogos, literalmente, eu aterrei no voo e no dia a seguir estava a telefonar o meu treinador porque estava com 41 de febre e não me conseguia mexer da cama. E Grandes pronto, férias. foi umas férias incríveis. Eu não queria ter férias, eu era para ter competido este domingo passado, e felizmente não foi possível porque eu tive 10 dias totalmente morto em casa. Ahm, Mas feliz. mas fel- ah, Ao menos estavas com eu, a tua família, Zé. não estava sozinho em Oslo. Opa, pronto. Ahm, é estas coisas que às vezes não são fáceis, mas pronto, fui eu que escolhi e eu sou um sortudo por poder fazer isto. A maior parte dos atletas, quer portugueses, quer de outros países, não podem fazer isto, não podem fazer o que querem, têm de trabalhar e eu, graças a Deus, não tenho, portanto, sou um privilegiado por isso. Mas falando desta época.
nada foi de encontro o que eu planeei. Desde o início da época, eu, eu estava em muito boa forma, em outubro. Depois de vir do Dubai de estágio, não me senti da melhor forma. Acho que tive um bocadinho, uh, demasiado tempo ao calor, e não estando adaptado como como estava antes, torna as coisas um pouco mais complicadas de treinar, nessa parte do mundo. Um, Depois eu mudei de marca de skis, e infelizmente todos os skis que eu recebi, em nada vieram melhorar os que eu tinha antes. Por isso, se alguma coisa vieram piorar, o que tornou as minhas provas difíceis de conseguir os resultados, porque estamos a falar, passado 2 ou 3 anos, quando eu estava a 6, 7 minutos aos 10 quilómetros, 20, 30 segundos não fazem diferença. Mas neste ano, eu melhorei cerca de um minuto e meio desde o ano passado, em provas, nas mesmas provas, comparando com o primeiro classificado, não comparando com o tempo da prova, porque as condições da neve variam bastante, na velocidade que se consegue atingir. Uh, e eu este ano, na minha melhor prova, até fiquei 3 minutos do primeiro classificado. Um, Estamos a falar de provas em que tinha atletas que são atletas olímpicos, pela Suécia, não é por um país pequeno, é por um dos maiores países, de ski, possíveis. Um, Um dos dois países que tiveram medalhas, diga-se de passagem. Exato, exato. A Suécia, infelizmente, nos homens não teve sorte, mas nas mulheres, varreram as medalhas todas. Uh, Foi mais ou menos isso. Um, mas acontece que eu estive sempre a correr atrás do prejuízo, para tentar, qualificar-me para as taças do mundo e para conseguir qualificar-me para as Mass Starts nos Jogos Olímpicos, que eram os 20 km de skiatlo, que são, 10 km clássico e 10 km de skate, e para os 50 km que iam ser clássicos. Um, Infelizmente não tive capacidade de conseguir. Na última prova que realizei no início de janeiro, numa taça escandinava, que é A o FESA nível também. mais elevado que é possível ter fora das taças do mundo, um, em que fiquei a 6 pontos da qualificação para essas provas. Portanto, um, eu dei tudo o que tinha. Infelizmente não foi suficiente, às vezes acontece. Um, mas pronto, foi tudo a correr atrás do prejuízo, tentar, ao máximo melhorar, tentar ir melhorando os skis. Uh, não foi muito possível. Para terem uma noção, eu, a época passada, tinha cerca de 20 pares de skis. Eu fui para estes Jogos Olímpicos, com zero pares de skate, que foi da prova dos 10 km, e tive 4 pares, recebidos nos Jogos. Portanto, tive 4 pares para escolher e 2 pares só para escolher para as condições que foram no dia. Um, Isto comparado com atletas que têm 10 pares para cada condição. E melhores que os meus, como é óbvio. Mas isso é algo que eu já estou a trabalhar, para que seja melhorado. Um, eu nestas últimas 3 semanas tenho trabalhado bastante, embora não tenha conseguido treinar tanto. Só comecei a treinar, a semana passada. Um, Estive a fazer o outro trabalho, que é arranjar forma de conseguir ter o máximo de coisas controladas, e, e realmente conseguir estar ao nível dos outros atletas, porque estamos a falar de, não é apenas em esforço físico. É a mesma coisa que eu vou para uma prova de Fórmula 1 com um kart. Ah, Como é óbvio, não vou conseguir sequer ir com eles a primeira volta. Ah, mas se calhar, se conseguir arranjar um Fórmula 2 já consigo ir mais tempo.
Portanto, é isso que eu tenho trabalhado e é isso uh, que eu estou a trabalhar juntamente com os meus treinadores para arranjarmos o melhor equipamento possível. Um, e também já tenho os meus planos de treino, que eu realizei em conjunto com eles para os próximos 2 meses. E o nosso plano é, nos próximos 6, 7 meses, realmente voltar ao nível que eu tinha quando era triatleta, um, e realmente começar o início da época e não ter de estar preocupado se tenho pontos para me qualificar ou não, porque vou ser tão melhor que os pontos que não é necessário sequer pensar nisso. E esse é o meu principal objetivo, E ainda para o início desta época. vais fazer alguma coisa de roller ski este ano ou nem por isso? É possível, ainda não está nada planeado nesse aspecto. Um, o meu foco principal vai ser melhorar como atleta e não fazer provas. Não vou estar minimamente preocupado com isso. Uh, Tenho sorte por ser português, portanto, a qualificação para o Mundial é um pouco mais acessível. Um, não porque é mais acessível, porque o meu objetivo é qualificar-me para todas as provas e para isso a qualificação é idêntica, quer aos noruegueses, quer aos suecos, finlandeses, todos esses países, mas sendo o único ou um outro português para conseguir essas provas, temos sempre cota, porque o máximo de cotas são 4 atletas por prova, e nós não vamos ter 4 atletas Uhum. a competir nos mundiais já para o ano que vem. Por isso, nesse aspecto é um bocadinho mais fácil. Uh, mas o meu principal objetivo é quando chegar à época de inverno, assim que começar a época, em 2 fins de semana eu finalizo todos os pontos que necessito para me qualificar para o Mundial e para as taças do mundo, e depois posso realmente começar a fazer taças do mundo, porque o meu objetivo nunca foi fazer provas pequenas, eu quero realmente estar contra os melhores do mundo e, e eu sei que vou perder, mas uh, eu perco as vezes que forem precisas até um dia conseguir ganhar, portanto, temos de começar por aí. Acho que sim. Sei, é uma boa missão. Acho que ficou por falar um bocadinho do teu clube novo, não é? Porque tu agora te estás ligado a um clube. Se calhar podes falar um bocadinho sobre isso. Sim, eu juntei-me a um clube da Suécia, o ano passado. Eles já me tinham convidado no ano antes, mas eu disse-lhes que eu não era bom o suficiente para estar nesse clube. Para terem uma noção do nível do clube, do, dos 10 atletas uh, que eles têm a competir como elites, 10 foram às taças do mundo. Portanto, estamos a falar de um clube que tem os melhores atletas da Suécia, e são bastantes. Mas, olha, mas se eles te Um, convidaram, é porque viram exato, alguma exato. coisa em Mas ti, eles né? convidaram porque eu sou, acho que, bom rapaz e eles gostam de mim. E é assim, em 4 anos na Noruega, se eu conseguir comunicar com 5 atletas, foi muito, porque eles são muito fechados aqui, não abrem mão. Um, Mas na Suécia é diferente, eles são muito amigáveis, e realmente eh, eu tenho muita sorte de poder me juntar ao clube, que ajuda imenso, especialmente no início da época, onde eu faço mais provas na Suécia. Eh, e tenho acomodação, tenho os skis preparados por eles, eh, e, e pronto, tenho a possibilidade de realmente estar numa equipa, que é algo que eu tenho um pouco de saudades de quando fazia triatlo, porque com português a nossa equipa nunca é grande, e estar em equipas grandes é sempre positivo, porque há sempre pessoas a fazer bons resultados e é sempre um clima de festa, a maior parte das vezes, porque mesmo que alguém faça uma prova menos boa, há sempre alguém que faz uma prova incrível, por isso, nesse aspecto, é sempre motivador para todos os atletas tentarem melhorar cada vez mais. Um,
E sim, o clube é o Moura, ahm, que é que é o clube dono de uma das provas mais importantes e mais conhecidas no mundo do ski de fundo, que é a Vasaloppet, que são 90 quilómetros de double pulling, e que é muito, muito conhecida mesmo na Suécia, que é isso que também lhes dá o poder monetário para conseguir ter tantos atletas deste nível a competir por eles e que dá todas as condições para os atletas chegarem lá e competirem da melhor forma. Quem sabe um destes dias não vais competir tu também nessa prova. Pois talvez é um pouco complicado porque normalmente calha sempre muito perto ou dos Jogos Olímpicos ou dos Mundiais. Ahm, mas quem sabe, não este ano que vem, mas no outro a seguir, em que não há campeonatos do mundo nem Jogos Olímpicos, talvez. Ahm, Era bom. eu tenho um bocadinho de medo de fazer essas provas, porque eu acho que vou ser bom e eu não quero trocar. O meu objetivo é ir aos Jogos Olímpicos. Mas claro que uma prova que demora 3 horas ou 4 horas é mais adequada para as minhas capacidades físicas do que uma prova que demora 20 minutos, mas eu sou teimoso, eu gosto de sofrer, por isso acho que vou tentar continuar nesta, nesta forma olímpica, em que as provas são um pouco mais curtas. E se tudo correr bem nos próximos já compito nos 50 quilómetros, onde aí realmente posso mostrar o quão bom posso ser. Não haja quedas. Acima de tudo é É, o que eu mas desejo. aos 50 quilómetros, mesmo que haja quedas, há tempo para recuperar. Ou seja, A não não ser que seja caias. muito grave, Ou seja, não como foi caias. esta. Tira lá Exato. essas conversas. É melhor não cair, é melhor ir tudo certinho. Vais lá com os teus Fórmula 1 ou Fórmula 2 ou o que tu É, quiseres arranjar ou o que esperemos que seja conseguires de Fórmula arranjar. 1. Porque acho que é importante. Olha, antes de começarmos aqui a fechar, pergunto se queres deixar aí, queres puxar aí algum tópico ou queres deixar alguma mensagem. Não, eu acho só que todas as pessoas que nos vão ver devem estar ligadas aos desportos de inverno. Ah, pá, que acreditem que é possível. Ah, E eu sei o quão difícil é atingir qualquer que seja o nível. Ah, mas que não deixem se calhar alguns comentários menos inteligentes desmotivar. E eu espero mesmo, estou desejoso de ver os nossos atletas da patinagem realmente a trazer resultados de relevo nos escalões de elite. Um, Porque eu acredito que vamos conseguir ter um bocadinho mais de atenção e trazer atenção também para os outros desportos todos que Portugal é representado. Um, e, e eu acredito que é possível fazer do Portugal um país com nível nos esportes de inverno, se souber fazer as coisas e se souber começar nos locais indicados. Um, e portanto. A única coisa que eu posso dizer é eu vou continuar a trabalhar o máximo que eu consigo, e, e não há ninguém que queira mais meter Portugal no mapa do que eu. Não há. Eu quero mesmo. Eu por mim já tinha ganho as taças do mundo todas, infelizmente ainda não tenho nível, mas é para isso que vou trabalhar e é para isso que ambiciono e espero que um dia estejamos a ser. Como atletas olímpicos de inverno, sejamos também recebidos pelo Presidente da República, Agora em como os novo. atletas. Pois, mas não interessa, um qualquer, o que estiver lá, não interessa qual é que é a pessoa que está como presidente nessa altura, mas eu acho que nós, atletas de desportos de inverno, se calhar necessitamos um bocadinho mais de apreço pelo que estamos a fazer, porque realmente é muito difícil aquilo que qualquer um de nós está a fazer. Inclusive os da patinagem de velocidade que se calhar têm um bocadinho mais de facilidade em treinar com patins em Portugal. Mas mesmo assim têm de se deslocar para outros países para conseguir competir e conseguir fazer estágios, e isso implica estar muito longe da família, dos amigos,
Um, e as pessoas não têm essa noção, acham que é tudo rosas. Por isso, Faz espero, parte, Zé. espero que isso mude um bocadinho a mentalidade e que as pessoas comecem a entender mais que os Jogos Olímpicos de Inverno são tão importantes como os Jogos Olímpicos de Verão. A única diferença é são feitos na neve e não na praia ou Também há no num gelo. clima de verão. Também há no gelo, Zé. Não te preocupes com isso. Exato. O, acho que sim, acho que é uma boa mensagem para deixar. O, e pronto, há pouco tempo estive com a equipa de patinagem e digo-te, eu chamo-lhes miúdos porque eles são ainda muito, quase têm idade para ser meus filhos, alguns, Exato. mas aqueles miúdos fazem um trabalho fantástico e só tenho elogios para todos eles e para todos os atletas da Federação, diga-se de passagem. Acho que não há nenhum que nós possamos deixar fora dessa categoria. Sim, exato. Zero, Todos estão a fazer o trabalho que podem para conseguir desenvolver ao máximo. dos mais novos aos mais velhos. Exato. Olha, Exatamente. e com isto terminamos. Foi o Abaixo de Zero. Não se esqueçam de subscrever ao canal da FDI Portugal e deixar os vossos comentários. E, Zé, muito obrigado por teres dado aqui um Obrigado, bocadinho do eu. teu tempo. Obrigado, é um prazer.